Tem uma coisa aqui que eu vou lançar na roda já para vocês responderem. Quando a gente tem um policial que é vítima do crime com morte, mataram um policial. Nessa gestão a gente está vendo as operações escudo, que é o quê? Matou um policial, Rota, BAEP, policiais empenhados contra o crime organizado até localizar aquele que tirou a vida do policial. Ou seja, uma reação do Estado. Vocês acham que, de alguma maneira, quando o Estado está praticando, por exemplo, na Baixada Santista, mais uma Operação Escudo, Operação Verão, muitos policiais, aumento da apreensão de drogas, aumento da apreensão de armas, muitos presos que estavam fugitivos, você acha que tem uma Operação Escudo, entre aspas, do crime organizado? Você acha que eles estão tentando reagir contra a polícia também? Já que estão prendendo muito, estão trabalhando muito em cima aqui do nosso território, a gente vai começar a atacar policiais? Pode ser uma reação do crime organizado? Com vocês aí. Eu acho que sem dúvida é uma reação do crime organizado, Nelson. Eu acho que começa por aí. O crime organizado é muito organizado. O narcotráfico no mundo movimenta tanto dinheiro quanto todo o governo brasileiro. Ou seja, não tem nada de pequeno, nada de desorganizado. Eles são muito fortes. Tem isso, mas tem muito que a Secretaria de Segurança, que o governo do Estado pode fazer, não só o governo do Estado de São Paulo, como todos os demais governos. Eu sempre lembro que, segundo dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça, tem 330 mil ordens judiciais de prisão em aberto. Só no estado de São Paulo são 58 mil ordens de prisão, segundo dados atualizados do Conselho Nacional de Justiça. Recentemente, num tiroteio, mataram aquele bandido de apelido Danone, que já tinha sido condenado a 35 anos em 2016 ou 2017. Ele estava preso quando foi condenado. Por que ele foi solto? O que ele está fazendo na rua se ele tem uma condenação de 35 anos? E o que estão esperando para prender esses 58 mil bandidos com condenação e ordem de prisão assinada? Claro que grande parte desses que são presos, que trocam tiros com a polícia, são alguns desses muitos desses já condenados, que continuam soltos. Precisa estruturar melhor a Polícia Civil, que tem um déficit de perto de 15 mil policiais e não consegue atender todas as ocorrências e nem todos os mandados de prisão. Dados atualizados, Diogão, 30%. Dados da Secretaria de Segurança Pública, cerca de 30% de déficit na Polícia Civil. Ou seja, a cada 10 policiais civis, 3 não tem. 3 está faltando. São cargos existentes e não tem as pessoas. Então assim, lógico que a polícia não consegue cumprir. Quando a gente vai... Só quero fazer um complemento que o Diogo falou. A gente percebe que o delegado, o escrivão estão de mau humor, mas eles estão de mau humor porque eles sabem que eles não vão conseguir exercer o trabalho deles por falta de gente. E esse é um trabalho dos governos dos estados de todo o Brasil que tem que ser feito. Só um complemento que o Diogo falou. Da operação agora da Baixada, das pessoas presas, 70%, vou falar no popular, eram pessoas pedidas pela justiça. Pedidas pela justiça. Ou seja, isso que eu volto a dizer, a escalada da impunidade, sai pela frente, sai na saidinha, não aparece no dia da como que se diz lá, é isso, sabe? Não aparece. Porque sabe da impunidade. E continua na bandidagem, enfrentando a polícia. Não é que o cara pega a saidinha e some de São Paulo, vai pra outro país, foge pra outro país. Ele fica de boa, né? Ele fica de boa, Nelson. Fica em casa, né? Fica de boa. Quer dizer, de boa entre aspas, né? Eu sei. De boa pra ele. Mas fica cometendo crimes. Sem medo. Porque antigamente, eu tinha uma premissa que eu falava muito. A gente, quando trabalhou aqui no governo, principalmente em São Paulo, queria colocar câmera em tudo quanto é lugar e falava assim: bandido tem medo de câmera. Nem disso, mas eles têm medo. Eles vão de cara limpa. Você não vê mais a bandidagem de capuz. Eles vão de cara limpa. Até disso, eles perderam medo. Tanto não tem medo de câmera que esses dias viralizou uma imagem de uma repórter de uma emissora, tava ao vivo e o rapaz lá foi furtar o celular da repórter na câmera, ao vivo, na TV. Na Paulista, o lugar de movimento, não era num beco. Isso é o certificado da certeza da impunidade, ô Cássio? Eu acho que essas operações, inclusive os objetivos dessas operações, são reflexo dessa certeza de impunidade. Nós dissemos, e vale reiterar, não fossem as ações contundentes da polícia nestas operações, estes
bandidos que foram presos estariam delinquindo, estariam em liberdade, impondo medo à população daquelas regiões. E o Diogo tocou num ponto que eu acho que a gente vale ressaltar. O crime organizado, como o próprio nome nos mostra, eles são organizados e têm um objetivo principal, que é obter lucros a partir da criminalidade. No momento que essas operações são estruturadas e essas operações da Secretaria de Segurança acabam atuando em determinadas regiões, o crime organizado não obtém lucro nessas regiões, o que faz com que o próprio crime, com que os próprios criminosos, com que os próprios líderes destas organizações criminosas acabem, entre aspas, entregando os seus amigos para que a polícia saia de lá o quanto antes. Então, óbvio, os objetivos que são tirar criminosos da rua acabam sendo cumpridos. E aí, Raquel? E o que tanto se critica é o que tanto se buscou. Uma resposta enérgica, uma resposta séria, contundente e eficaz do Estado contra o crime. Se o crime aqui, uma facção criminosa, nasceu nesse estado, foi muito pelo abandono, foi muito pela ausência de cumprir a sua obrigação no que tange dar respaldo à segurança pública no combate ao crime. Foi muito bem falado pelo Diogo, a falta de estrutura, o déficit de policiais, os péssimos salários e principalmente a ausência de autonomia institucional. Quando as polícias elas são afetas, e principalmente a polícia judiciária, as polícias judiciárias dos estados, a Polícia Federal, a ingerências políticas, principalmente na estratégia, significa que não existe uma continuidade no planejamento estratégico de combate ao crime, porque ela afeta a política momentânea do momento. Então, eu vejo como positivo, a população aprova o combate ao crime. A população não aguenta mais ficar à mercê da criminalidade. Agora, eu acho importante também a gente não ficar colocando cortinas de fumaça. E as nossas autoridades fazem isso e a gente cai e fica repetindo o que não é o real problema. As saidinhas são um problema sério, sem dúvida, que tem que ser revisto. Não tem a menor dúvida, não tenho o que discutir disso. Mas são um problema pequeno perto do todo. São realmente pequeno perto do todo. Eu insisto, nós temos no estado de São Paulo 58 mil ordens judiciais de prisão a serem cumpridas. Nós não temos policiais civis em número suficiente para cumprir essas ordens. Aí está o maior problema que nós temos de criminalidade. Quando a gente vira e mexe, a gente vê no jornal uma pessoa que foi presa já condenada. E você fala, e por que está solta? Porque a polícia não conseguiu cumprir essa ordem judicial de prisão. E vale lembrar que não é função da PM cumprir essas ordens. Ela faz isso se chamada para auxiliar a Polícia Civil. Mas a função dela, segundo a Constituição, é apenas fazer a prevenção e as prisões em flagrante. E não botar os bandidos notórios, conhecidos e condenados na cadeia. Isso não tem desculpa, é papel dos governadores de todo o Brasil perceberem que faltam policiais e que eles têm que botar na prisão essas pessoas já condenadas. Então a saidinha é um problema, mas é um problema menor junto do todo. Vamos atualizar aqui, ó, as informações da Operação Escudo são de 27 mortos na operação na Baixada Santista. Essa operação ela teve início depois da morte de um soldado da rota, soldado Cosmo, aquele cujas imagens a gente já acompanhou aqui algumas vezes, né? Em que eles estão numa incursão ali em ruas estreitas, em vielas, e ele é surpreendido por um bandido que atira nele, quase que a queima-roupa, cerca de 1 metro de distância, e esse bandido foi preso lá em Minas Gerais pela Polícia Militar de Minas essa semana, salvo engano, não é isso, Raquel? Foi. E a gente percebe ali qual foi a proteção que o policial teve com aquela câmera. Porque a gente está falando na implementação do aparato da proteção do policial no combate ao crime quando se diz a necessidade de câmeras. A gente sabe, eu vou querer enfatizar mais uma vez, não existe a distribuição, por exemplo, de equipamento de proteção individual aos policiais. O policial, para ele ter o equipamento de proteção individual, ele compra do próprio bolso até hoje. Então existe uma série de fatores que demonstram que o combate ao crime, ele tem que sair das esferas populistas, ideológicas e realmente a gente entrar com contundência, com seriedade nessa esfera. Como que vocês viram a câmera nesse caso, que gerou a Operação Escudo? Porque
Quem defende câmera está falando o seguinte, olha, tanto é bom a câmera que conseguiram identificar o sujeito que atirou no policial e prenderam. Como que vocês veem essa tese? Assim, eu vou te falar, eu gosto muito dessa situação da Câmara. Eu não sou especialista em segurança pública, sou um cidadão. Mas meu sentimento é que essa Câmara dá, volto a dizer, dá um sentimento de segurança para o policial. Muitos reclamam, mas tem um sentimento é isso. O cara matou, filmou, foi preso. Porque a gente vive um momento, se você fosse falar de Câmara há 15 anos atrás, onde a gente não tinha o famoso celular, não tinha as câmeras para tudo quanto é lugar, juntos nos edifícios, as coisas, tudo. Podia falar assim, olha, a câmera não é uma coisa muito moderna, né? Não tem isso. Mas a gente vê as principais... Pega a situação de Paraisópolis que nós tivemos, sei lá, 5 anos atrás. Não foram as câmeras dos policiais que mostraram o que aconteceu lá. Foi o celular, foi as câmeras da rua, foi as câmeras perto da região do Morumbi. Hoje, a gente não tem mais a liberdade o que a gente tinha antigamente. Hoje, a transparência está em tudo quanto é lugar. A gente desce aqui na Paulista, o que mais tem é câmera ao longo da Paulista. Então, não é a câmera do policial que vai diminuir a presença dele ou que vai deixar dele ser, não estou seguro, não vou poder mais atirar porque eu tô com a câmera. Tem câmera em tudo quanto é lugar. Por que ele não pode usar a câmera no uniforme? Acho que é ruim pro bandido e bom pro policial. Eu queria só complementar que eu concordo com você se a gente estivesse falando dos Estados Unidos, Europa, Suíça. A gente está falando num país, em vários estados, em que está deficitária a estrutura básica para o policial combater o crime. Que aquele policial, ele compra o seu uniforme, aquele policial, ele compra a sua munição, aquele policial, às vezes, ele com o dinheiro do próprio bolso, ele arruma uma viatura. Então é uma situação em que a gente não tem a estrutura básica, coletes balísticos fora do prazo de validade. Então, quando a gente não tem o básico e coloca o holofote em câmera, essa câmera deveria ser essencial no combate ao crime. Mas não é. A gente coloca a câmera para justamente poder dar respaldo na fiscalização daquele policial que já parte do pressuposto que poderia estar agindo em desconformidade com a lei. E aí a gente está falando em ouvidoria, em corregedoria, em todos os órgãos fiscalizatórios que já existem de forma eficaz para o policial. Então, nesse sentido, eu acredito que se tivéssemos a estrutura adequada, a câmera, aí eu concordaria, seria eficaz. Mas como não temos, e a gente está falando em anos-luz de estrutura eficaz, partindo no déficit de policiais e no déficit salarial, é utópico falar em câmera. Por isso, no Brasil, na nossa realidade. Então, a gente tem que acelerar o processo de investimento, de estrutura das polícias como um todo, para aí sim falarmos em câmera. Então, só complementando, nem entrando nessa história de câmera é bom ou não, mas para demonstrar como a tecnologia veio para ficar. No Carnaval aqui de São Paulo, os policiais eram monitorados pelo Copom, né? Toda a estratégia de monitoramento, segurança, o Carnaval, era tudo no Copom. Tinham policiais que usavam óculos com câmeras, justamente para observar, não eram os apaisanas, eram os próprios policiais, não sei se eu estou falando, posso falar bobagem, não sei se os apaisanas estavam usando, mas os policiais estavam com óculos, com câmeras. Tinha uma pessoa no Copom que muitas vezes avisava o policial que estava observando, mas aquela multidão de gente, você não observa tudo. E o cara fala assim, olha, vai lá, camisa amarela, baixinho, não sei o que lá, suspeito de negócio de celular. O cara com a câmera do celular no Copom avisava o policial ia lá e fazia o flagrante. Então a tecnologia veio para ficar. Agora, tem essa discussão se é para punir o policial, se é para monitorar o policial, mas é que eu estou falando que é um passo que está sendo dado que não tem mais volta, porque esse negócio de tecnologia, câmera, celular, monitoramento, daqui a pouco vai ter um chip onde o policial vai estar, já deve ter, não tem nas viaturas? Isso aí não. Tem então. A tecnologia veio para ficar. Vou juntar essas duas questões para te perguntar. É uma coisa que não tem mais volta, por que questionar uma câmera na farda se já tem câmera em todo lugar, tem a câmera de segurança, tem o celular dos próprios cidadãos, e a questão das prioridades que a Raquel trouxe, porque tem faltando
Polícia Civil faltando policial, tem falta de estrutura. Sim. E a câmera não cai do céu, custa dinheiro também. Caríssimo o sistema. Sim, eu acho que a gente olha a questão da câmera sob a perspectiva errada. A câmera virou uma discussão ideológica, mas no final das contas, elas, se implementadas, elas devem ser mais um instrumento que ajude o policial na sua atuação, que seja capaz de identificar eventuais bandidos, que seja capaz de colher todas as informações relacionadas àquela operação. Porque o que nós temos visto nos últimos tempos é os defensores das câmeras dizendo que elas são um instrumento contra os policiais. E essa é uma perspectiva equivocada. Aí eu acho que a Raquel tem razão no ponto dela. Se a gente não tem colete à prova de balas, se a gente não tem armas equivalentes a dos bandidos, a gente vai gastar em câmera que prejudica o próprio policial, eu acho que é uma perspectiva, é um prisma muito errado. Mas reitero, a partir do momento que elas são um facilitador ao policial, não há razão para nós sermos contra. E uma informação que muitos vão ficar desapontados. Não foram as câmeras, nem a câmera no colete, na indumentária do soldado executado de forma covarde, que identificou o criminoso, porque a imagem estava péssima. Foi o serviço de inteligência e de investigação que conseguiu identificar o autor do crime. Não foi a imagem da câmera do colete, que estava no colete daquele policial executado. Para fechar, Diogão. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, de novo, não ficar discutindo sobre as cortinas de fumaça, que são coisas menos importantes. Eu, particularmente, acho que a câmera, ela é muito boa, ela é útil para o policial. Isso é minha opinião pessoal, não sou especialista. Mas eu acho, principalmente, não somos nós que devemos decidir. Cada polícia tem que saber se ela precisa da câmera, se ela é útil e quando ela é útil. É da mesma maneira que eu vejo muitas vezes um policial militar usando um revólver e às vezes usando um fuzil. Tem um motivo para isso. E só quem é do ramo, quem é da polícia propriamente, tem que tomar essa decisão. Então a gente tem que, insisto, tomar cuidado para não achar que as câmeras são a solução ou o problema da segurança. O grande problema da segurança é a impunidade, principalmente por pessoas que têm ordem de prisão judicial e as prisões não estão sendo cumpridas por falta de efetivo, principalmente na Polícia Civil.